Olá, você já esteve em busca de algum milagre? Bom, é uma pergunta aparentemente simples, mas que move o nosso coração a respeito de um valor que é muito presente na nossa condição humana, que é a nossa impotência, a nossa incapacidade. Ao dizer que nós estamos em busca de um milagre, ou estivemos em busca de um milagre, estamos também reconhecendo as nossas limitações. Estamos reconhecendo a nossa impossibilidade de, com as nossas próprias forças, alcançar alguma resposta, chegar a algum lugar. É tão bom quando nós nos deparamos com as nossas impotências, porque quando nós nos deparamos com a nossa impotência, nós também nos deparamos com o Senhor, que é todo-poderoso, que é Senhor de todas as coisas. Eu quero ler com você um texto da Palavra de Deus que relata a respeito de uma família que esteve diante de uma situação de dor, de dificuldade e que, pela graça do Senhor Jesus, alcançou um grande milagre. É a história de Lázaro, de Marta e de Maria. A Bíblia diz o seguinte, no Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 17. Escute o que diz a palavra de Deus. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia estava a cerca de 15 estádios de Jerusalém, e muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca de seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse Jesus: teu irmão ressurgirá. Respondeu Marta: eu sei que ressurgirá na ressurreição do último dia. Mas um pouco à frente, nós vamos encontrar outras questões em torno desse texto e eu quero recuperar alguns versículos ao longo dessa ministração. Bom, esse é um texto clássico que narra a morte de Lázaro e o desespero de Marta e de Maria, mais especificamente o desespero de Marta, com relação à perda deste irmão querido, de Lázaro. A Bíblia registra que quando Jesus chegou até aquele local, já faziam 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Bom, aparentemente ele havia chegado tarde demais. E foi exatamente assim que Marta entendeu. Marta vai interpolar Jesus e nessa conversa ela vai colocar algo para Jesus. Ele diz: olha, se o Senhor tivesse chegado um pouco antes, isto não teria acontecido. Bom, nós temos aqui uma primeira questão muito relevante que pode ser um impedimento para o milagre. A primeira questão que eu quero trazer aqui para você é a respeito do tempo. Quando nós começamos a acreditar que é tarde demais para Deus agir, não tem como Deus agir, porque Deus se move por fé. É quando temos fé, é quando nos movemos por esperança, é que Ele pode alcançar o nosso coração e dispensar a sua graça e o seu favor. O relato diz que já faziam 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. E Marta, diante dessa situação, vendo Jesus chegar, ela vai dizer: olha, o Senhor chegou tarde demais. Em outras palavras, não há nada mais para ser feito. Quantas são as vezes que nós colocamos as nossas questões diante de Deus, nossos relacionamentos, nossas frustrações no trabalho, nas finanças, questões que envolvem a nossa saúde, que envolvem um filho, e chegamos para Deus com este olhar: Deus, é tarde demais. Olha, não tem como Deus nos abençoar. Se nós acreditamos como um valor absoluto que não é tempo para Deus agir, que Ele chegou atrasado, que é tarde demais. Na verdade, nunca é tarde demais para Deus agir. Nunca é tarde demais para o Senhor fazer a obra. Nesse caso, o Senhor vai ressuscitar Lázaro, vai dar ordens a Marta para que retirasse a pedra e depois dá ordens a Lázaro, já morto, ali naquele sepulcro por 4 dias, dá ordens para que ele se levante e saia. E a Bíblia diz que Lázaro ressuscita. Bom, olhando para os princípios em torno deste episódio, chegamos à conclusão de que nunca é tarde demais para Deus agir. Mesmo que a gente tome como tardia a ação de Deus, como fora de hora, quando Deus age, ninguém pode impedir. Eu não sei o que é que você tem apresentado para Deus nos últimos dias,
e tem chegado à conclusão de que não há mais tempo para recuperar. Não há mais tempo para recuperar o casamento, que no seu entendimento já é fim de linha. Não há mais tempo para recuperar o filho que foi para as drogas e você não consegue encontrar uma resposta. Não há mais tempo para voltar a estudar e tentar uma outra direção profissional. Não há mais tempo para N coisas que apresentamos para Deus. A primeira questão que eu quero deixar aqui para você é que não é tarde demais, nunca é tarde demais para um Deus que é eterno e que é Senhor do tempo e da nossa história. O texto ainda vai relatar uma segunda questão que eu vejo como profundamente relevante. Olha o que diz a palavra de Deus. Disse Jesus: teu irmão ressurgirá. Olha que coisa interessante, Marta vai retrucar e dizer o seguinte: eu sei que ressurgirá na ressurreição do último dia. Na verdade, Jesus não estava em momento algum falando da ressurreição do último dia, por mais que logo depois ele tivesse narrado a respeito também da ressurreição do último dia. Mas ele estava falando de que Lázaro ressuscitaria naquele dia. Em outras palavras, estamos aqui diante de um erro gravíssimo de Marta. Ela tinha uma fé, mas era uma fé lá para o futuro. Como dizendo: Deus, o Senhor pode até agir, mas sinceramente não acredito que é agora. Não acredito que possa ser nesse momento presente. O Senhor vai agir em algum momento lá na frente. Veja, Deus é Deus do nosso futuro e Ele pode agir lá na frente, mas Ele também pode agir hoje. Ele também pode agir nesses dias. Ele também pode interferir no nosso presente. Normalmente, o que nós chamamos de uma fé para o futuro é também entendida como incredulidade a respeito da possibilidade de Deus agir nos dias de hoje. E Deus pode agir. É óbvio que Deus tem vontade. Ele pode ou não agir, porque há uma vontade soberana que é dele e que ele decide se age ou não, mas ele pode agir. E Marta pronuncia o que pronuncia num tom de incredulidade, dizendo: olha, eu acredito que o Senhor pode até agir em outro sentido, em outro tempo, mas com respeito a meu irmão, é tarde demais. Veja, Deus pode agir em qualquer tempo. A Bíblia diz que Ele é o mesmo de ontem, de hoje, e é o mesmo Deus de eternamente. Deus não mudou o seu poder, não mudou a sua graça, Deus não mudou, Ele é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que agiu na vida desta família, devolvendo Lázaro a Marta e a Maria. É o mesmo Deus que pode agir na sua história de vida e devolver a você sonhos que estão mortos, devolver a você relacionamentos que estão se perdendo, devolver a você esperança na vida, nas coisas, esperança no trabalho. Enfim, Deus pode trabalhar e agir nesses dias. Olha, há uma terceira questão que também aparece aqui e que eu quero trazer também para refletirmos rapidamente nessa tarde de domingo. O texto vai mostrar Jesus dando uma ordem para Marta: tirai a pedra. Olha que coisa interessante, tirai a pedra. Ela vem e diz: Senhor, mas ele está sepultado há 4 dias e já cheira mal. Veja que coisa interessante, Marta está dizendo para Jesus uma coisa óbvia e está falando o tempo todo do óbvio. É óbvio que Jesus sabia que Lázaro estava morto. Vez e outra estamos falando com Deus, mas só falando o óbvio, falando aquilo que é a realidade. Mas Ele já sabe, Deus sonda e conhece o coração humano. Ele sabe o que é óbvio, Ele sabe da realidade. Mas Ele quer ver em nós uma palavra de ousadia, uma palavra carregada de fé, de esperança, uma palavra que crê na ação de Deus e no sobrenatural. Quando ela diz: o meu irmão cheira mal, em outras palavras, ela está deixando bem claro para ela mesma e para Jesus de que ela não acreditava, de que ela não tinha razão para acreditar. Veja, não adianta você só falar da realidade para Deus. Dizer: olha, Senhor, a minha vida está ruim nesse aspecto, a respeito desse assunto. Tudo bem, você pode até pisar na realidade e dizer para Deus a realidade ou o óbvio. Mas logo após, mostre esperança, deposite fé na sua oração, creia que Deus pode intervir. Mesmo que você apresente uma realidade: olha, meu relacionamento está morto, meu filho está se perdendo, a minha vida profissional está um fracasso, mas ao final diga: mas eu creio que tu podes interferir, eu acredito que o Senhor pode agir nessa situação
e alterar completamente a lógica, o percurso das coisas. A quarta questão que eu quero trabalhar, encerro aqui a minha fala, é também nesse mesmo versículo, versículo 39, quando ele diz, Senhor, ela diz, Senhor, já cheira mal, pois é o quarto dia. Veja, uma outra questão aqui é que ela não queria expor a situação que o seu irmão estava. Ele estava apodrecendo, ele estava morto há 4 dias e sepultado há 4 dias. Ele cheirava mal, ele estava no estado de decomposição. Ela não queria expor a situação dela, da sua família, não queria expor a Lázaro, o seu irmão. Veja, se nós não queremos expor para Deus aquilo que cheira mal na nossa vida, aquilo que está estragando a nossa vida, não podemos esperar que Deus faça um milagre. É preciso clamar, é preciso expor para Deus as nossas fraquezas, a nossa dor, a nossa agonia. E essas coisas têm nome, essas coisas têm endereço. E às vezes falamos de forma muito superficial, Senhor, abençoa a minha vida. O Senhor sabe, Tu sabe todas as coisas. É claro que Deus sabe de tudo, mas diga para Deus, a sua dor deve ter nome. O mau cheiro que se instalou em uma área da sua vida deve ter nome. Aquilo que te incomoda e você não quer expor é exatamente o que você precisa expor para que Deus possa intervir. Até porque precisamos dar nome às coisas, não para que Deus saiba, mas para que exercitemos a nossa fé e Deus possa agir a partir desse exercício da nossa fé. Você está à espera de algum milagre? Existe alguma área específica em que você espera uma intervenção de Deus? Então não pense que é tarde demais. Não diga para Deus só o óbvio, carregue a sua oração de esperança, de fé e de ousadia e comece a expor para Deus o motivo da sua dor. Dá para Deus detalhes, rasgue o seu coração, derrame a sua vida diante dele e deixa Deus fazer uma obra na sua vida. Um milagre? Por que não? Ele é possível, creia nele, Deus pode agir. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Ah, pastor, mas no meu caso, é uma exceção, é tarde demais. Nunca é tarde demais para o Deus do impossível. Nunca é tarde demais para o Deus que pode todas as coisas, quando nele acreditamos, quando sobre ele lançamos nossa oração, nossa súplica, carregada de fé e de esperança. Deus abençoe a sua vida e que ele possa te alcançar com o milagre que você tanto procura. Em nome de Jesus. Amém.